Tudo bom, meus amigos? Então nós vamos fazer aqui a demonstração no SolidWorks da forma de desenhar no método de fator K zero tolerância, usando as tabelas de coeficiente de CAD e SOLID fixo, com a gente abastecendo, as informações no SolidWorks, e também usando a tabela de calibre, que é hoje o mais correto, digamos, e melhor para trabalhar, já que não tinha conhecimento dessa parte do Solid e agora eu adquiri esse conhecimento, então criei uma tabela já para a gente conseguir trabalhar já com essas informações corretas no SolidWorks, tá bom? Então vou começar aqui, fazer um perfil, iniciar desde o começo, usando o esboço, fazer um simples perfil, cantoneira, com as medidas aqui a princípio de 30 e 30. Então a gente fez o perfil aqui de 30 por 30, dá o OK e agora a gente pode transformar ele em chapa. Então eu vou usar esse comando, flange base guia. Ele vai me abrir uma janela e já vai me transformar a peça aqui com algumas informações. Então eu vou aumentar ela aqui para um lado, Então de 50 milímetros, se eu quiser fazer de 100 milímetros, então vou fazer de 100 milímetros. E também ela já vai me dar janelas aqui para mim colocar as informações que eu quero nessa chapa. Então se eu quero a espessura dela, o raio, que na verdade esse raio é o que a matriz vai determinar. Então eu tenho que saber que quando eu coloco esse raio aqui, eu estou colocando, já estou direcionando ela para uma abertura de uma matriz, conforme vocês já olharam no vídeo da parte anterior do método fator K. Ok? E aqui embaixo eu coloco o fator K correspondente, a essa informação aqui de espessura, matriz e fator K, para ele compensar o coeficiente de CAD. Ok? Então essa é uma informação. Aqui ela está com uma informação abastecida de espessura 1,5, o raio de 1,6, que seria na abertura de 10, V de 10, e já estaria com o ponto 44, com o fator K também correto para essa abertura aqui. Então, no caso, essa cantoneira daria certo, ok? Então, eu vou colocar aqui também direção inversa, que para ela ficar por fora a medida, porque se eu trocar aqui da direção inversa, ela por fora. Se eu trocar, ela pega a medida por dentro. Ok? Então aqui eu desenvolvi, eu abasteci ela com informações usando a tabela fixa que eu falo, usando esse percentual aqui, ó. E também, nesse caso, eu estou usando o material SAE 1020, porque no momento que eu troco, que eu vou desenvolver uma chapa com inox ou alumínio, esse fator K já vai mudar. O raio não muda porque é na abertura de 10, mas o fator K já muda. Então pode ver que muda bastante, ó, ponto 44, ponto 33 e ponto 60. Então isso aqui é uma coisa muito importante no desenvolvimento de chapa. Ok? Voltando para o Solid, então, aqui então não tem especificação de matéria-prima. A princípio nessa forma de fazer aqui. Então é o que o pessoal mais desenha hoje aqui, mas ela está incorreta, Eu abasteço as informações. Agora, beleza, eu não vou querer isso aqui e vou querer usar a fórmula diferente. Então eu vou terminar aqui, ó, ela volta para o perfil e eu vou botar de novo, o flange base guia. Chamei ele aqui. E também ele vai me abrir a mesma informação, mas vocês podem ver que agora eu vou usar uma outra fórmula de desenhar, de desenvolver a chapa. Então já aumentei para 100 milímetros. Agora as informações estão aqui, mas
eu tenho a opção de usar a chamada tabela de calibre. Então ela vai continuar com as informações embaixo, mas ela vai me dar uma opção. Aqui eu tenho as tabelas de calibre que veio junto configurado com o SolidWorks. Essas tabelas elas não estão corretas, né? Não dá para usar elas. Então eu tenho que usar uma outra tabela. E tem duas formas, né? Eu posso colocar a minha tabela aqui dentro e apagar essas aqui e substituir essas que estão aqui por a tabela que eu vou usar agora. Ou eu posso usar de uma forma que eu vou procurar ela e ela vai estar em outro local do Solid. Então eu vou estar ela usar uma pasta normal e vou chamar aqui ela na tabela de calibre. Vou usar essa pasta, dá 2 cliques, eu entro dentro dela. Então aqui essas tabelas foi o que eu criei, com todas as informações de raio, fator K, tal, certinho. Ela vai me abrir várias tabelas, então eu vou usar a minha geral, que está todas as informações dos materiais aqui dentro. Então eu vou clicar em cima dela e vou selecionar a pasta. Agora já mudou aqui, então agora eu já estou usando aquela tabela. Pô, já mudou, já veio todas as informações que eu necessito agora, que eu já fiz o desenvolvimento aqui. Então conforme eu uso, aqui eu já busco a informação pronta. Então essa chapa aqui embaixo que está desenhada, eu posso usar qualquer perfil agora. Por exemplo, vou usar um raio vou usar 2 milímetros, alumínio 2 milímetros. Eu vou usar o V de 18 para dobrar essa peça. Então eu tenho um raio 3. Nesse caso eu clico em cima dele, ele já me busca todas as informações correspondentes e já vai me trocar a parte de baixo, ó. Então ele vai dizer, ó, alumínio dobras, e aqui ele já me botou, ó, chapa de alumínio. Isso aqui eu posso alterar, eu posso botar bem certinho conforme eu quero. E ele me deu aqui, ó, uma opção, ó, 2 milímetros, ele buscou bem certinho aqui e puxou o raio 3, que o raio 3 é equivalente para abertura de 18. E o fator K, ele já me buscou o fator K correto também. Então é dessa forma que essa tabela de calibre é bom, porque eu vou lá buscar, eu vou primeiro fazer uma tabela com umas V que eu tenho na empresa e depois eu vou buscar aqui as informações corretas. Essa tabela eu posso ter só aqueles V que eu preciso. Preciso de ter todo esse leque aqui de informações. Então não preciso ter tudo isso aqui, eu posso ter só os V que eu tenho na empresa, tal, depois que eu faço o padrão. Então, mesma coisa agora se eu quiser trocar, né? Vou trocar aqui para um outro. Não gostei daquele ali, não sei o porquê, mas vou trocar ele, eu vou fazer uma outra desenvolvimento. Então, vou usar de novo, voltar pro meu que eu gosto de trabalhar, que é pro material 1,5 a V de 10. Então, ele vai me dar aqui o tipo de tabela que ele pegou e aqui ele já substituiu, ó, chapa de aço 42 MPa, 1,5, já me deu aqui a espessura e o raio e já mudou o fator K também. Então a tabela de calibre ela é ótima, mas tem que ter essa tabela. Ela vai buscar uma tabela parecida com essa aqui, lá dentro disso ali. Só que hoje a tabela de calibre que o pessoal faz também, eles até têm aqui mais para baixo todas as espessuras e tal, e vão fazendo raios diferentes e acabam usando um fator K, que é o fator K mágico que eu falo. E isso não dá certo. Não dá certo. Tem que ser, cada direcionamento tem que ter um raio correto e um fator K também correto. E isso a gente só consegue através de testes ou de um comando com máquinas que dá para confiar, porque a maioria das máquinas elas trabalham no sistema DIN, que o sistema DIN não leva em consideração a resistência do material, o escoamento dele. Ele leva em consideração algumas informações, mas não leva essas aí as informações. Então, por isso que o maior problema de dobra hoje no Brasil é esse aí. Mas
O meu método é digamos, o que a gente consegue atingir o mais perto do zero. Se quiser, pode até atingir o zero, mas isso também pode ter uma pequena variação de acordo com o desgaste, às vezes, da ferramenta e tal. Então aqui pode ver que eu vou trocando, ó. Aqui eu tenho que botar a direção inversa. Vou com uma medida aqui, vou ali, troco. Agora eu vou botar uma espessura bem grossa aqui, espessa, né? Para a gente ter uma ideia. Então eu vou usar aqui um aleatório. Cliquei em cima para mim ter uma ideia. Quando vai desenvolver esse perfil 30 por 30, então aqui ele já vai me dar a espessura de 4,75 e ele já me deu um raio 4. E aqui, como eu já sei, ele já vai ser um V que é o correto. Deixa eu ver se aparece bem ele aqui. Dando uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se ele aparece, ó. É um V de 25. Um V de 25 é o mínimo que a gente consegue dobrar 4,75. Nem é aconselhável, mas ele está aqui. Para algum caso de aba mínima, coisa assim. Então, esse já fica direcionado para o raio 4, que é o V de 25. E automaticamente ele já trocou também o fator K aqui. Então, vamos fazer mais um testezinho aqui. Vou botar uma peça de alumínio agora, para vocês verem que daí já troca também. Tem o inox. Então, vou trocar pro alumínio, 5 milímetros. Vamos ver o que vai acontecer. Pegou o alumínio 5, já deu a chapa 5, já deu um raio 5 agora, porque é no V de 32 que eu escolhi. E ele já me trocou também o fator K aqui. Então, esta é o segredo da dobra. É você casar essas três informações aqui: espessura, raio, que é esse raio nada mais e nada menos é do que a abertura da matriz, porque o raio é equivalente à abertura da matriz, e automaticamente achar o fator K ideal. Aqui sempre vai ser casado com a abertura da matriz, e esse fator K é que é oscilante. Então, por isso que eu falo que não existe o fator K mágico. Então, ele induz ao erro. Essa é a forma correta de se trabalhar usando essas tabelas de calibre, e com essa tabela também com as informações para abastecer o SolidWorks. Então, eu tenho todas essas aí já com o fator K correto para poder já compensar, né? Compensar o coeficiente de CAD. Coeficiente de CAD eu falo porque é quanto esse material vai aumentar ou diminuir naquela abertura que eu vou dobrar. Eu tenho que acrescentar esse material. Se for fazer no AutoCAD, eu tenho que diminuir nesse caso que está negativo, e se for positivo eu vou ter que botar material. Esses numerozinhos aqui que são os interessantes saber. Depois, esse aqui sempre é fixo, conforme a abertura, e esse aqui é móvel para poder compensar essa parte aqui. Então, eu vou encerrar o vídeo, disponibilizar essas tabelas aí com um custo, né? Porque é um trabalho muito minucioso. Muita gente não tem essa informação, e vocês vão ter ela por um pequeno custo aí para poder já botar na máquina e já sair trabalhando, desde que verifique, né, as ferramentas que vocês têm na empresa e faça o direcionamento. Se não fizer o direcionamento, não adianta nada esse trabalho. Esse trabalho aqui tem que ser feito para as ferramentas que vocês têm dentro da empresa. Então, se eu tenho lá o V de 10, eu vou fazer lá várias espessuras para esse V de 10 dentro das regras. Tem um V16, eu vou fazer assim por diante. Eu vou ter o V de 20, então eu vou botar as espessuras que são equivalentes para esse V, e vou ter que achar as compensações corretas, e no caso aqui no SolidWorks, então achar o fator K correspondente. As minhas tabelas já estão praticamente 100%. Então, se puder alguma variação, pode ser um erro de digitação, ou às vezes uma pequena diferença de ferramental mesmo.
Então vocês podem vir aqui também, nessa tabelinha aqui, no caso, e acertar o fator K aqui. Então esse aqui, por exemplo, é uma outra informação que se eu desenhar ela diferente aqui, ela vai buscar informações diferentes, mas vai usar sempre o cálculo de 0,22. Então não é o correto. Mas se eu mudar aqui, ela vai obedecer o que eu botar aqui nesse raio aqui. Correto? Então o importante é casar esse cara com isso aqui. Porque esse aqui é o que vai me dar a abertura da matriz. Por exemplo, o raio 1 é equivalente ao V de 6. Então isso aí é uma coisa que tem que pegar conforme aquela tabela que já foi olhado anteriormente ali no método fator K. Certo? Agradeço a todos aí e gostaria que curtisse, compartilhasse o vídeo. Isso aqui é uma coisa que vai resolver muitos problemas de várias empresas. Ok? Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato.